Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aí de volta para a segunda parte da nossa aula sobre China. E nós já vamos direto para onde nós paramos, né? Nós terminamos a aula passada falando a respeito, né, da emergência de Deng Xiaoping e seu grupo após a morte do Mao Tse-tung. Dissemos aí que é um grupo que se fazia notar pela eficiência, pelo pragmatismo ao invés da ideologia, certo? Então a ideologia mais socialista, mais raiz, né, usando um termo da moda aí, né, ela fica um pouco em segundo plano e o aspecto pragmático, mais prático, fica, né, em primeiro plano. Então podemos dizer que a China ela operou a sua perestroika sem glasnost. Ela, né, usando de termos soviéticos, oriundos aí das políticas do último secretário do Partido Comunista, né, secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev. Então, o que representava isso? A perestroika era a reestruturação econômica. Era uma inserção da economia chinesa socialista cada vez maior, né, no mundo que cada vez mais era globalizado, certo? Então foi uma abertura para parcerias entre empresas chinesas estatais, né, e empresas estrangeiras. Foi a montagem daquilo que a gente vai ver das zonas econômicas especiais, né, enclaves capitalistas, alguns deles que saíram literalmente do zero, cidades que surgiram literalmente do zero, tá? Só que o importante, sem glasnost, né, sem transparência política, sem uma abertura democrática, né? Então sempre com a direção imponente do Estado chinês, né? Tenho lido e estudado um autor, né, que é o Branko Milanovic, que diz que a China criou, né, essa categoria de capitalismo de Estado dentro dessa nova ordem, né, global que está nascendo, que está emergindo, né? Então é um capitalismo dirigido pelo Estado, com a mão forte do Estado, né? Então ainda a economia chinesa é planificada, ela está dentro da dinâmica de mercado, mas o governo chinês sempre lançando seus planos quinquenais, certo? Então, né, voltemos aí para o slide. E o governo chinês ele operou a política da modernização da China, né, a partir de um investimento maciço, primeiro em educação, ciência e tecnologia. Então, a educação, né, possibilita a ter uma mão de obra qualificada, que desenvolva a tecnologia, que faça com que a ciência prospere. E essas invenções, elas são aplicadas em todas as esferas de vida e economia, né? Aplicadas no campo, aplicadas na indústria, aplicadas na defesa, aplicadas na energia, certo? Então, podemos dizer então que essas modernizações estão desde então abrangindo boa parte da China, tá certo? E foi essas 4 modernizações que propiciaram que cada vez mais a China tivesse um crescimento econômico substantivo, né, um crescimento econômico cada vez maior e que ela, né, já no século XXI, se tornasse o grande fiel da balança, né, dessa economia global. Então foi a partir dessas novas políticas econômicas, 1 e 2, de privatização parcial do campo, né, da permissão de que algumas propriedades privadas fossem, né, aceitas e reconhecidas, da criação dessas zonas econômicas especiais, que são verdadeiros enclaves capitalistas. Muitas delas são literalmente plataformas
de exportação, né? São cidades que estão, né, do lado do mar. Então, indústrias que produzem e essas produções já são exportadas para o mundo, ok? Então, muitas dessas grandes cidades chinesas do Oriente, elas estão dentro dessas zonas econômicas especiais. E desde então, a China tem oferecido, né, vantagens comparativas aí muito interessantes para as grandes empresas transnacionais, né? Então, essas empresas transnacionais, elas passam a atuar dentro do território chinês, dentro desses enclaves capitalistas. Então, aí você vai pensar em isenções fiscais, mão de obra barata, moeda desvalorizada, né, em princípio, né, a inexistência de leis que punem aí a poluição, certo? Então, leis ambientais inexistiam antigamente. Então, são muitos fatores que vão atrair as empresas, né, transnacionais para o território chinês. Então, nós vamos ver mais à frente, né, que todas as grandes empresas transnacionais do mundo atuam na China, certo? Não atuar na China é perder, né, uma imensidão de oportunidades. Então aqui esse mapinha ele mostra a organização do espaço chinês. Então essas áreas litorâneas são as áreas mais dinâmicas e mais populosas, né? Então aqui está Hong Kong, que é um território que foi readquirido pela China, que nós vamos ver aí mais à frente, que tem uma situação especial, né, que é um grande centro financeiro junto com Pequim do país, certo? Então todas essas regiões aqui, ó, são portos abertos. O porto aberto significa que não tem aduana, que não tem tarifa protecionista. Então é um incentivo a mais para a entrada de produtos. Então, né, aqui as zonas econômicas especiais. Então essa é a região mais dinâmica do ponto de vista econômico da China. Vejam que essas áreas aqui são as áreas mais, né, vazias, são áreas não tanto importantes, mas vejam que há uma tentativa, né, de frentes pioneiras para tentar tornar, né, esses territórios também produtivos ou integrados da economia chinesa, né, central. Então, são áreas menos populosas e áreas menos dinâmicas economicamente pensando. Aqui, né, o mapa da agricultura. Vejam que aqui são poucas as possibilidades. Aqui uma gigantesca área de arroz, cana e tabaco, né, junto com chá e milho. Então, vejam que as culturas elas estão literalmente ao lado, né, dos grandes rios. Elas estão nas margens dos grandes rios, né, o Rio Amarelo e o Rio Azul. Aqui um mapa que mostra recursos energéticos, minerais, né, metais. Então percebam que essa área, que é a Manchúria, é a principal área chinesa em matéria de recursos minerais e energéticos. Foi essa região no passado que foi tomada pelo Japão. Então, o Japão, né, dentro daquela política imperialista de obter recursos minerais e energéticos, né, dominou essa parte da China para poder fornecer esses recursos para a sua indústria. Então, né, a China é um país que vai deter essa riqueza, né, essa variedade de recursos minerais e energéticos. Então, carvão, petróleo, ferro, manganês, né? Então, são recursos matérias-primas que a China dispõe. Mas como ela consome muito, ela necessita importá-los também, certo?
Aqui o mapa industrial. Não, então vejam, né? Não há indústria nessa região. As indústrias estão todas concentradas na parte oriental da China. Então são indústrias desde as mais pesadas até as mais leves, certo? Então a China é uma grande produtora de eletrônicos, de tecnologia de ponta, né? Apesar dessa toda essa acusação dos Estados Unidos, do governo de Trump, sobre plágio de direitos autorais, aquela coisa toda. E a China no passado, ela estava muito manchada pelo uso excessivo de carvão mineral em termoelétricas, né? Então, desde o início do século XXI, a China vem, né, diversificando a sua matriz energética. A maior usina hidrelétrica do mundo agora é uma usina chinesa, certo? O país que mais investe em painéis solares no mundo é a China, né? O uso de gás natural. Então, tudo para ter uma maior eficiência energética, né, e um menor impacto ambiental. Então, no aspecto, entrando aí na fase, né, derradeira que nós vamos trabalhar na nossa aula, nós vamos apontar aí alguns fatos em destaque e alguns desafios da China, né? Então, a reincorporação de Hong Kong representou, né, para a China uma grande coisa, porque Hong Kong sempre foi um centro financeiro e comercial global, ok? Então, é uma cidade global, é uma cidade que a circulação de dinheiro, a circulação de pessoas e a circulação de mercadorias é muito grande, certo? Então, é uma área estratégica para a China. Por isso que a China às vezes age até com truculência, tem agido com truculência para com Hong Kong, né? Também no aspecto econômico, a China definitivamente entrou na OMC em 2001. Se isso significa então que ela aceita todas as regulamentações impostas pela OMC, né? Então, tarifas protecionistas, subsídios, são coisas que o governo chinês tem deixado de lado desde então, muito porque cada vez mais é uma economia competitiva. Então, quando uma economia é competitiva, ela pode, né, abrir mão, né, desses protecionismos que a gente tem trabalhado ao longo das últimas aulas aí. Também no século XXI, a China, junto com outros países emergentes, né, formou o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, África do Sul. E os BRICS também representam, né, economias emergentes e economias de fora do mundo desenvolvido, né? Então são economias do chamado Sul, né? Tirando a Rússia aí, é óbvio, né, que a Rússia nunca foi, né, aceita plenamente como um membro europeu desenvolvido ocidental, né? Sobre a Rússia pesa todo esse passado soviético, esse passado, né, de ser uma nação, né, que vai ter aí muito da sua população asiática. Então, isso é considerável. A relação com o Brasil, muito importante para nós sabermos disso, né? Então, é uma relação, uma economia, uma parceria muito forte. Então, só que desigual, né? Nós somos exportadores de bens primários, sobretudo de ferro, soja, carnes, e aí nós compramos muitos eletrônicos deles, né? Então a gente exporta produtos com baixo valor agregado e eles, por sua vez, né, exportam itens com maior valor agregado. Isso faz com que então nós tenhamos uma tendência de déficit de balança comercial. O problema é que nós vendemos muita soja, muito minério de ferro, né, para a China, né, muita carne. Então é o que traz um pouco mais de equilíbrio. Caminhando para os desafios da China, né?
Então elenco aí alguns pontos importantes. Taiwan. Taiwan é aquilo que eu disse, é aquela ilha, né, insubordinada, que quer a sua independência, mas não consegue o reconhecimento internacional da sua independência, porque os países têm medo de uma retaliação chinesa. Então vou dar um exemplo. Se o Brasil reconhece a independência de Taiwan, o nosso comércio com a China ele pode ser afetado. Então todos os atores econômicos vão perder. Então por isso que ninguém reconhece plenamente a independência de Taiwan. Outro desafio, né? Romper um pouco esse desequilíbrio, né, socioeconômico Ocidente-Oriente. O governo tem tentado, tem investido muito na área ocidental, mas ainda falta muito para ter um equilíbrio. Abertura política, temos a inserção da China, né, no capitalismo, né? Mas e no aspecto político, né? Vai haver abertura? Creio que não. E Hong Kong? Hong Kong e Macau são casos, né, particulares. E aí nós entramos na ideia de um país, dois sistemas, que eu ainda não abordei. O que significa isso, né? Nós temos um país e temos dois sistemas. Dois sistemas por quê? Porque tanto Hong Kong como Macau, né, eles, principalmente Hong Kong, né, a gente pode dizer que Hong Kong é um praticante do capitalismo de alto nível. Hong Kong é um centro capitalista internacional. Então, o governo chinês, quando ele recupera Hong Kong, ele, né, garante para o Reino Unido, que era até então o detentor de Hong Kong, porque a China havia perdido Hong Kong lá na metade do século XIX, né, naquelas inúmeras guerras entre, né, potências ocidentais e a China. Então, a China readquire Hong Kong, reincorpora Hong Kong e garante que vai conceder tanto para Hong Kong como para Macau, né, certas liberdades que o território chinês não apresenta, não oferece para seus outros cidadãos, né, ou indivíduos, sei lá, se você tem em conta aí o aspecto iluminista da coisa. Então isso seria uma autonomia de 50 anos, certo? Então isso vai até 2047, acredito eu. Só que o que está acontecendo? Desde 2014, nós tivemos protestos dentro de Hong Kong, né, por conta de maiores demandas, principalmente nos aspectos políticos. Hong Kong quer ter eleições multipartidárias. Hong Kong, as pessoas de Hong Kong querem ter, né, mais liberdades políticas. E desde então a China tem reagido a isso, né, reagido a isso com truculência, com repressão, e ao fazer isso, ela está violando o acordo que ela assinou. Então ela é objeto de crítica da comunidade internacional. Então, isso o brasileiro em geral ele dificilmente ele consegue entender, né? Certos documentos eles representam políticas de Estado. Então não interessa se é o governo A, B ou C que está no poder, ele tem que respeitar porque aquilo foi acordado, tá entendendo? Então, ao afrontar esse acordo, ele perde credibilidade no cenário internacional, ok? Só que, lógico, cada um é cada um, não é? Uma coisa é você dar um embargo na Ucrânia, outra coisa é você dar um embargo na China, certo? Então, isso é porque pode ter o efeito colateral. Então, em 30 de junho desse ano aqui de 2020, né, a China sancionou uma lei de segurança para Hong Kong, né? E essa lei de segurança ela vai dar mais aquela coisa, né? O próprio governo chinês ele legisla e ele atua, né, em causa própria.
Então, por isso que é importante você ter os três poderes independentes, né? Porque vai evitar uma coisa dessa. Então, você mesmo tem uma demanda, você cria uma lei que vai te dar amparo jurídico para você atuar, certo? Então, essa lei ela vai aumentar o cerco aos opositores, ela vai dar mais facilidade de repressão para Pequim, né, para o governo central em Pequim, né, e vai limitar essa autonomia de Hong Kong. Então, nós podemos dizer que essa expressão um país, dois sistemas, no momento ela anda um pouco em baixa, tá? Outras coisas, né? O controle social e a censura. Principalmente os chineses, né, do continente, né, ali que estão na China mesmo, né, mais tirando essas situações especiais como Hong Kong, esses chineses já foram educados dentro de uma cultura, né, autoritária, né, é uma pedagogia autoritária. Então, a partir do que eu tenho lido nos últimos anos aí, né, esses jovens chineses eles não estão insatisfeitos pelas restrições, né? Eles não se queixam de não poder acessar o Google, de não poder acessar Facebook, Twitter, Instagram. O próprio governo chinês criou essas mídias sociais para os chineses, né? Então a internet chinesa ela é ultra controlada, ela é hiper controlada, né? Então eles vão aceitar passivamente essa história oficial da China, não vão se incomodar por não ter certas liberdades, mas desde que eles consumam, desde que eles ascendam socialmente, tenham cada vez mais dinheiro. Aqui essa imagenzinha eu retirei nos últimos dias, né? Cidades com mais câmeras de vigilância. Vejam, né, de todas as cidades, a única cidade que não é chinesa é Londres. O resto, todas cidades chinesas, com tecnologia de ponta, de reconhecimento facial. Então, seja pelo celular, seja pelas câmeras, os chineses estão sendo monitorados. Eu retirei essa imagenzinha na página da Geografia Geral, que é uma página muito legal, que tem no Twitter, no Instagram e no Facebook. Outros desafios da China: conflitos separatistas, uigures e tibetanos, né? Manifestaram no passado a sua vontade de separação, mas foram reprimidos, né? Há investimento chinês nesses lugares, mas, né, há repressão, principalmente dos uigures. Dizem até denúncias de que há uma espécie de uma política de estado de esterilização das mulheres uigures, né, que são muçulmanos. Então, né, isso é uma grave violação de direitos humanos, mas acontece naqueles lugares que o mundo tem poucas notícias, né? Temos uma China que vem enfrentando a questão da poluição, né, a partir dessa renovação energética, dessa diversificação energética, como nós falamos, né? Temos o problema do envelhecimento da população tentando ser enfrentado, né? A reversão da política do filho único. Existe uma tensão com o Japão pelo domínio de ilhas e arquipélagos do Mar da China. Então, acredita-se que exista petróleo, é uma importante área pesqueira. Então, os dois países têm, né, arrogam para si tais territórios, e isso tem gerado todo um clima de instabilidade e tensão, né, na região. Veja aí uma imagem de satélite da China, né, com muita poluição, é uma imagem de 3, 4 anos atrás. Então espera-se que com essa nova política energética tenha-se uma diminuição da poluição. Na Olimpíada de 2008 isso foi muito flagrante,
né? Teve-se que desligar termoelétricas para que algumas provas pudessem ser, né, realizadas. E vou concluir, né, a nossa aula falando um pouquinho da guerra comercial China-Estados Unidos, certo? Desde 2018, essa guerra comercial ela vem sendo travada entre os dois países. O que acontece? Existe uma denúncia americana ou dos Estados Unidos de que a China ela sempre é superavitária na balança comercial, certo? Então há um déficit chinês, há um déficit dos Estados Unidos para com a China em bilhões de dólares. Então o governo dos Estados Unidos acusa o governo chinês de manipular a moeda, de depreciar a moeda para que o seu setor, né, de exportação seja mais atrativo. E o governo americano demanda para a China de que ela tem que comprar mais dos Estados Unidos, né? Muito por conta de que o que a China compra dos Estados Unidos são produtos de baixo valor agregado, certo? Então, aqui mostra nessa imagem, né, o que a China vende para os Estados Unidos: computadores, celulares. Não se esqueçam de que os iPhones são feitos na China, são terminados na China, muitas roupas, sapatos, né? Então, e aquilo que os Estados Unidos vendem para a China, né, tá muito, né, em matéria de primários como soja, né? Então como vocês estão vendo aí, né, há uma diferença muito grande de exportação de um país para o outro. Então a demanda do governo americano é que a China comprasse mais dos Estados Unidos, né, para que essa balança pudesse ser um pouco menos desigual. Outro ponto preocupante para o governo dos Estados Unidos da América é de que os títulos da dívida pública, né, 28%, né, dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, eles, né, têm como detentores chineses, ou o governo chinês, ou pessoas chinesas, ou empresas chinesas, certo? É quase 1/3 da dívida pública dos Estados Unidos, né, que está nas mãos, títulos, né, na mão da China. O que seria isso, gente? Não posso falar muito disso porque vai ficar muito extenso. No caso dos Estados Unidos da América, eles podem lançar moeda no mercado, né, lastreado com o título da dívida pública. Significa que cada dólar que eles lançam no mercado, eles vendem um título. Então vai entrar um dinheiro que vai lastrear essa moeda, certo? Porque emitir moeda sem lastro vai gerar muitos problemas. O mais assim previsível é a inflação, certo? Então gera lastro, mas também gera dívida pública, certo? Então, se em algum momento do nada o governo chinês resolve capturar tudo isso, né, pode ser um abalo muito grande na economia, né, dos Estados Unidos. Então, outra coisa que, né, o governo americano acusa o governo chinês, né, é no que toca a roubo de direitos autorais, plágio, roubo de direitos autorais, propriedade intelectual. Em outras palavras, o governo dos Estados Unidos da América acusa, né, empresas chinesas de plagiar produtos chineses, produtos americanos, produtos dos Estados Unidos da América, né? Então, por exemplo, a história do 5G. Trump diz que o 5G da Huawei, né, da empresa chinesa Huawei, é um 5G que foi literalmente copiado de empresas americanas. É verdade isso, gente? Eu não sei. Não sou especialista nessa matéria. Outra coisa, né? O governo de Trump acusa a China de ter historicamente roubado muitos empregos,
né, de indústrias nos Estados Unidos da América. Não foi a China que roubou, né? Foram empresas que decidiram por si mesmos explorar o mercado chinês, certo? E aqui eu trago alguns dados para vocês, né? Segundo pesquisas aí, 87% das empresas americanas ou dos Estados Unidos da América que estão na China rejeitam voltar para os Estados Unidos, rejeitam fechar os postos de trabalho na China e voltar nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, a GM vendeu mais carro na China do que nos Estados Unidos. A KFC fritou muito mais frango na China do que nos Estados Unidos, certo? Então, essa volta, isso é lutar contra a globalização. Essa é uma batalha perdida para o Trump. Se o Trump insistir com isso, ele vai perder. Então, é uma coisa muito que às vezes pode estar no discurso, mas que na realidade ele sabe que isso é muito difícil, tá? Então, o potencial de crescimento da China, ele é cada vez maior. Então, muita gente está sendo inserida na classe média chinesa ou está ascendendo socialmente, está consumindo. Então, é impensável que uma empresa saia por uma determinação política, certo? Então, fechando a questão comercial, né, ao que parece aí, antes da questão do 5G, havia, né, uma espécie de acordo entre o governo chinês e o governo dos Estados Unidos, tarifas protecionistas que tinham sido aplicadas por Trump para a China, né, foram suspensas, né, a China se comprometeu a comprar mais coisas dos Estados Unidos, né, tentando diminuir aí o déficit comercial, mas, né, o último, né, nesse 30 de julho de 2020, o último tema que tem gerado polêmica entre as duas partes diz respeito à questão do 5G. E o governo do Trump está fazendo pressão em todos os seus parceiros internacionais para impedir que nos leilões de licitação do 5G a empresa chinesa Huawei seja impedida de participar. Isso também está acontecendo com o Brasil. E como nós temos um alinhamento quase que automático de Bolsonaro com o Trump, imagina-se que essa empresa ela possa ser impedida de participar. Aí nós podemos ter uma retaliação. E quem pode sofrer com isso é o setor do agronegócio brasileiro, que está de orelha em pé por conta, né, do desserviço, né, que os Bolsonaros têm feito para a relação bilateral, né, Brasil e China. Isso não é o Samuel que está dizendo, isso são os jornais, ok? Tá certo? Não só jornais brasileiros. Concluo essa aula chamando atenção para mais um tema que eu convido vocês a pesquisar, a se envolver, a chamada nova rota da seda chinesa. Então, seja por terra, seja por mar, seja pela questão aérea, né, a China, empresas chinesas estão, né, construindo, investindo, né, em muitas obras de infraestrutura pelo mundo, né? Então, seja ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, portos fluviais, né? Então, há toda um envolvimento chinês, né, na construção dessa infraestrutura. Sendo assim, então, a intenção da China é, né, ganhar espaço cada vez maior, né, no mundo e construir a sua integração, né, pelo menos a integração ferroviária, hidroviária, com muitas nações do mundo. Aqui o Brasil quase entrou nessa rota quando o governo chinês tentou seduzir Michel Temer para construir uma obra de interligação, né, dos portos de Santos e Lima, né, que seria uma ferrovia que ligaria toda
a América do Sul, partindo de Santos, passando por todo o território brasileiro, conectando ferrovias, aí, linhas ferroviárias, rasgando a Cordilheira dos Andes e chegando, né, na capital peruana, ok? Então, muitos países estão envolvidos nisso, países da África, países da Ásia, países da Europa, tá? Nessa nova rota da seda chinesa, ok? Então, é um tema bacana de se estudar aí. Valeu, galera. Agradeço a atenção de vocês. Um obrigado e até mais.